Oi, gente, aqui é a Juliana da página Não Conta Pro Seu Pai. E hoje, depois de contar 17 histórias tão diferentes, mas ao tempo tão semelhantes com a minha, eu resolvi abrir a caixa de Pandora e contar a minha própria história pra vocês, de um jeito que eu nunca contei pra ninguém. Talvez pra minha psicóloga, mas eu nem tenho certeza. Dessa vez não vai ter análise por motivos óbvios, né? Mas eu espero que vocês aprendam alguma coisa com tudo que eu tenho pra contar pra vocês. Então, vamos lá. Eu quero começar contando pra vocês sobre uma cena que eu tenho intacta na minha mente, e que eu vou descrever aqui. Imagina uma garota de 5 anos de idade, cabelos castanho claro meio enrolados, vestindo um conjuntinho de blusa e saia jeans e botinha, sentada num sofá marrom, posicionada à direita de uma sala de televisão, assistindo Pica-Pau, em uma televisão que está na sua diagonal no canto esquerdo do cômodo. No chão, ao lado do sofá, há um homem de cerca de 30 anos, num colchão de casal, e ele está coberto com uma coberta marrom e bem felpuda, bem peluda. A sala onde a criança e o homem estão não tem porta entre a sala e a cozinha, apenas um batente. Do mesmo modo, entre a cozinha e o cômodo posterior, também não tem porta, apenas batente. De modo que os 3 cômodos formavam como se fosse um triângulo. Eram umas 9 da noite e a mãe da criança e uma outra pessoa, mulher, adulta, estavam neste outro cômodo depois da cozinha. É possível ouvir as vozes dela da sala e as luzes da sala e da cozinha estão apagadas. A criança percebe que o adulto, que está no colchão, começa a empurrar o colchão com a força do próprio corpo na sua direção, como quem se arrasta até que o colchão encosta no sofá onde ela está sentada. O homem fica de joelhos, levanta a criança, abaixa sua calcinha, coloca ela sentada de volta, abre suas pernas e faz sexo oral nela, enquanto ela assiste Pica-Pau totalmente impassível, sem fazer ideia do que está acontecendo e sem sentir nada, apenas achando aquilo muito estranho. Depois ele se cobre parcialmente com a coberta, coloca o pênis para fora e tenta induzir essa criança a lhe dar, abre aspas, apenas um beijinho no seu pênis. Ele empurra sua cabeça, a criança resiste e diz que não quer, e depois disso tem um corte na sua memória. Como se essa cena fosse interrompida, como se algo se perdesse no meio do caminho, e na próxima cena, ele, ainda sentado no colchão, depois de recompor a criança e colocar de volta sua calcinha, diz numa voz suave e cuidadosa: "Só não conta pro seu pai, senão ele vai ficar triste com você, tá?" E esse foi o episódio que inaugurou os abusos sexuais que eu sofreria dos 5 aos 13 anos, praticamente ininterruptamente, por alguém da minha família que tinha praticamente acesso livre a mim, aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus avós, a todo mundo. Os abusos aconteceriam dentro da minha casa, na casa dos meus parentes, com vários adultos dentro de casa, e ninguém jamais veria nada. Eu me lembro com riqueza de detalhes de outros episódios como esse que eu descrevi, mas esse é considerado o primeiro. E esses episódios moldaram toda a minha infância a partir de então, porque eu de imediato entendi, depois daquela frase que eu ouvi, que embora eu não soubesse que era aquilo, eu sabia que aquilo era errado e que eu não podia contar para os meus pais, porque eles ficariam tristes comigo e bravos. Então eu me calei e me tornei uma exímia atriz logo cedo, aos 5 anos. Diz uma professora minha do pré, aos 6 anos, que todos os dias, na hora do recreio, eu sentava num canto e chorava. E tamanho era o desconhecimento e despreparo dos professores sobre esse assunto naquela época, que ela nunca teve nem por um segundo, teve a brilhante ideia de me perguntar o que eu tinha. Ou de perguntar para os meus pais se alguma coisa estava acontecendo em casa. Talvez tivesse sido a chance que eu precisava para interromper tudo aquilo ali, para evitar tudo o que viria depois. Os abusos aconteciam regularmente nos mesmos lugares, sempre com adultos da família por perto, inclusive dentro da casa, ao ponto dele abusar de mim com a porta aberta num domingo, depois do almoço, na casa dos meus avós, com todo mundo na cozinha e ninguém ver. Só recentemente eu vou entender por que eu sempre odiei tanto porta aberta. Outra ocasião que me marcou muito foi uma vez que estávamos na sala da casa dos meus avós, e umas 20 pessoas assistindo a Copa do Mundo. Eu acho que era a final, eu não tenho certeza. Eu me lembro da disposição dos sofás, da altura da televisão, de quem estava perto de mim, de tudo. Todos cobertos porque estava um frio terrível. Eis que eu estou mais ou menos no meio do sofá e ele senta do meu lado esquerdo, se cobre, enfia a mão dentro da minha calça e começa a me manipular. No meio de todo mundo. Eu me lembro da sensação de desespero, nitidamente. Essa foi a única ocasião que eu me lembro de conseguir me defender, porque eu sabia que ali no meio de todo mundo ele não conseguiria me machucar. E esse era o medo constante. Ele pegou minha mão e enfiou dentro da calça dele e eu dei um beliscão no saco dele. Eu lembro da cara de ódio dele.
levantou e saiu do meu lado. E do alívio que eu senti. Nas semanas seguintes, eu vivi uma agonia que parecia não ter fim. Do alto da minha falta de informação, achava que ele tinha me engravidado com a saliva dele. Pra piorar, eu lembro que logo na segunda-feira, depois desse domingo, eu ouvi uma colega falando: Fulana, você viu que a ciclana que tem 13 anos tá grávida? E tudo que eu conseguia pensar era: agora vocês verão uma garota de 10 anos grávida. E eu não sabia o que fazer, simplesmente queria morrer. Mas nem como me matar eu conseguia pensar. Eu nem concebia isso. E eu sei que eu tinha 10 anos porque eu me lembro da sala em que eu estudava, que era a sala da 4ª série. Acontecia uma coisa, no mínimo, curiosa comigo. Era como se fosse uma amnésia episódica, sabe? Todas as vezes que acontecia era a mesma coisa. Era sempre como se fosse a primeira vez. E eu era pega de surpresa. Sempre. Eu tenho uma imagem mental muito clara sobre isso. Um baú enorme sendo trancado, empurrado pro fundo do meu cérebro, lá longe, onde eu não podia alcançar facilmente. Eu me lembro de uma ocasião em que estávamos todos reunidos na casa dele, a minha família, avós, tios, todo mundo. E ele precisava ir no sítio buscar alguma coisa e me chamou pra ir junto. Eu lembro que era no começo da noite e eu fui. Aí você pode pensar, mas como assim? Nem por um segundo você desconfiou que poderia acontecer alguma coisa? Não, eu não desconfiei. Juro que não me passou pela cabeça. Eu sei que parece impossível, mas é exatamente assim que acontece. A próxima lembrança que eu tenho desse episódio é ele dirigindo e me falando pra sentar no colo dele. E eu na outra extremidade do banco, grudada na porta, morrendo de medo, querendo que chegássemos logo na casa dele. Chegamos de volta, desci do carro como se nada tivesse acontecido e vida que segue. Era assim que eu lidava, era assim que acontecia todas as vezes. Numa outra ocasião, eu tinha chegado de uns compromissos de criança na cidade, eu sempre morei no sítio. Catequese, inglês, teclado, essas coisas, sabe? E eu tava esperando alguém me buscar na casa dele, que era um parente, né? Então eu resolvi tirar um cochilo em um dos quartos da casa, com a porta aberta mesmo. De novo a porta aberta. Eu me lembro de ouvir as chaves que ele carregava presas no cós da calça, ficar apavorada, porque eu sabia que era ele. Eu lembro de ouvir os passos dele na madeira e ficar apavorado. Mas pra vocês verem como criança é um bicho esquisito e como pensar do ponto de vista de adulto não funciona para fins de prevenção, o lógico seria levantar e sair do quarto, certo? Pronto, resolvido. Mas não. Tudo que eu consegui fazer foi continuar fingindo que eu tava dormindo, congelada. Eu lembro de ouvir ele entrando no quarto, no meu coração acelerar abruptamente e de ter que controlar a respiração para ele não perceber que eu tava acordada. Ele tentou puxar minha calça para baixo, mas não desceu. Eu lembro dele colocar a língua, tentar chegar na minha vagina com ela, mas não conseguiu. Então ele se deitou em cima de mim. Pensem, um homem de mais de 80 quilos, deitado em cima de uma criança de 10 ou menos anos, e ficou se esfregando, se masturbando sem as mãos, basicamente. Isso até ele ejacular. Depois ele levantou, ficou na lateral da cama, pegou a minha mão e continuou se masturbando com a minha mão até ejacular de novo. E eu lembro da sensação da minha mão ficando grudenta e dos gemidos dele. Eu lembro como se fosse agora. Que nojo de lembrar disso. Depois disso ele saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Em detalhe, a mulher dele estava a 2 cômodos de distância, também com a porta aberta, trabalhando. Vocês conseguem imaginar o nível de frieza e segurança de um cara desse? Ele nem fechou a porta. Ele sabia que não seria pego. Não é à toa que eu cresci cada vez mais curiosa e autodidata em tudo que envolvia entender a mente humana. Tanto é que parti pra psicologia, né? Porém, não antes de cursar direito para saber o que eu podia fazer contra ele. E a resposta foi nada. Porque os crimes são regidos pela lei vigente no tempo em que os crimes aconteceram. E naquele tempo, a lei era bem diferente do que é hoje. Então eu não tive justiça. Houve uma ocasião em que ele estava na minha casa e eu ouvi ele chegar, me deu sono. E eu só fui entender a relação entre as duas coisas muito tempo depois em terapia, depois de um grande insight. Acontece que muitas das vezes os abusos aconteciam quando eu estava ou fingia estar dormindo. E eu meio que associei a figura dele a ficar com sono. Era uma fuga. O dia que eu me dei conta disso, eu cheguei a sentir vergonha e nojo de mim. Porque era como se eu estivesse querendo, mas eu sei que não. Eu sei que foi condicionamento de comportamento. A verdade é que eu era o rato de laboratório dele e ele me manipulou do jeito que ele bem entendeu, por anos a fio. Eu lembro de outra situação. Ele sentou no braço do sofá, enfiou a mão dentro do meu short e ficou mexendo na minha vagina. Nessa ocasião, eu já era um pouco maior, eu acho. Eu entendi que aquilo estava errado, mas eu não conseguia reagir. Eu simplesmente congelava. Eu tinha muita vergonha e medo de reagir. Eu não me lembro de sentir prazer sexual, mas sinceramente eu posso muito bem ter bloqueado esse tipo de lembrança, porque seria demais
pro meu ego, pra minha mente aguentar. Mas eu me lembro de não conseguir me mexer. Disso eu me lembro bem. E num dado momento ele chegou bem perto do meu ouvido e falou pra gente ir pro quarto dele. E eu continuei fingindo que tava dormindo. E eu lembro de sentir muito medo de pensar em ir pra lá com ele e o que poderia acontecer comigo. Teve uma vez que eu me esquivei dos abusos dele e, inconformado, ele se masturbou na minha frente. Eu me lembro de tapar a cara com a almofada, uma mistura de medo, nojo e vergonha. Principalmente nojo dos gemidos dele, que eu lembro como se fosse agora. Eu me lembro da textura da almofada tapando meu rosto. E era assim que ele fazia quando não conseguia abusar fisicamente. Abusava se masturbando na minha frente. Anos depois eu vinha descobrir que ele fazia exatamente o mesmo com a minha irmã. E que ela sentia o mesmo que eu. Nojo. Muito nojo. Eu vejo que com o tempo eu me tornei uma criança bastante sexualizada, a ponto de achar legal ser desejada como se fosse um pedaço de carne, apesar de ao mesmo tempo ter muito medo de qualquer tipo de toque e sentir nojo de olhar para o espelho, de encostar em mim, até para tomar banho. E por fim, a ponto de ter reproduzido os abusos que eu sofri com parentes bem próximos. Felizmente foram poucas as ocasiões e foi de forma bem superficial, mas esse é o meu calcanhar de Aquiles, o meu ponto fraco. É algo sobre o qual eu nunca fui capaz de falar com quem deveria falar. Uma coisa que me atormenta até hoje, então eu vou aproveitar a ocasião para, primeiro de tudo, pedir perdão. Eu era só uma criança transformada num objeto sexual que, sem saber lidar com aquilo que acontecia, acabou projetando em outra pessoa. E você sabe quem é você, as coisas nojentas às quais eu era submetida. E por favor, se você chegar a ver esse vídeo, por favor, finja que não viu nada. Porque se você me contar que você viu, eu nunca mais vou conseguir olhar na sua cara de vergonha. Mas eu sinto muito, 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 muito. Eu espero não ter te provocado nenhuma sequela. E até hoje eu tenho um nojo imenso de mim por causa disso. Até hoje, mais de 2 décadas depois, muita terapia e grande parte de um curso de psicologia, por mais que eu entenda de A a Z sobre isso, todos os mecanismos, parte de mim ainda se sente uma criança suja, nojenta e que merece ser punida. O que faz com que eu tenha uma dificuldade muito grande de lidar com naturalidade com as manifestações da sexualidade infantil, ainda que saudáveis. Eu sei que é normal. Inclusive, parte do meu trabalho de ativista é explicar para todo mundo sobre isso. Mas uma pequena parte de mim, a criança ferida que existe em mim, ainda olha para qualquer coisa associada à sexualidade infantil com nojo e até com raiva. É bizarro. É como se eu tivesse que enfrentar constantemente o fato de que eu não sou a pessoa boa que eu gostaria de ser, porque parte de mim ainda se sente ruim por ter feito o que fez. Eu acho que é por isso que eu sempre gostei tanto dos vilões e nunca dos mocinhos, por pura identificação, sabe? Eu sei que é uma baita hipocrisia, que eu tento desconstruir todo santo dia e eu espero que eu consiga um dia. Inclusive, já levei isso até pra terapia e já evolui bastante nesse aspecto. Com 10 anos de idade, quando eu já entendia totalmente o que acontecia, toda semana, incessantemente, eu comecei a engordar. Depois eu fui entender que era um mecanismo de defesa que é muito utilizado pelas vítimas de abuso. A ideia é desfigurar o próprio corpo, engordando ou emagrecendo para deixar de ser atraente para o próprio algoz, né? Não funcionou. Ele seguiu abusando de mim consistentemente até os 13 anos. E dos 13 aos 16 ele me perseguiu, mas aí eu já consegui me defender. Na adolescência, eu fui aquela típica adolescente rebelde que só usava preto, só escutava música extremamente melancólica, vivia enfiada no quarto, no escuro, e ninguém entendia por quê. Eu me sentia um pedaço de carne estragada, a pessoa mais repugnante, indigna, nojenta do mundo. Imagina o tamanho da carência que eu sentia, né? A adolescência pra mim foi um inferno. Se eu pudesse apagar da minha memória, eu apagava o período inteiro. E curiosamente, na adolescência, eu não tive toda aquela sexualidade aflorada que eu tive na infância. Parece que eu bloqueei as coisas a partir do momento que eu me tornei adolescente. Eu não tinha um pingo de interesse em sexo, essa que é a verdade. Eu vou me referir aqui como eu me referi a mim mentalmente, pra vocês entenderem, tá? Como eu era gorda, escrota, horrorosa, nojenta, invisível, termos que eu uso até hoje para ilustrar como eu me sentia antes da bariátrica que eu fiz em 2016,
Eu acabei desenvolvendo uma inveja doentia, realmente crônica, da minha irmã mais nova e da minha mãe. Por causa das pernas da minha mãe e da minha irmã que puxou pra ela, elas não tinham nenhuma celulite. Já as minhas pernas sempre foram cheias de celulite. Eu lembro de olhar pro espelho e chorar, literalmente chorar de ódio comparando elas a mim. E essa situação durou a adolescência inteira. E foi nessa de ser extremamente carente, ter uma autoestima abaixo de zero em função de tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu caí num golpe que fez com que pela primeira vez na vida eu quisesse me matar de fato e tivesse ideação suicida. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci, na época da MSN ainda, um rapaz que morava nos Estados Unidos, mas que era da minha cidade. E não precisou de muito tempo para que eu me apaixonasse perdidamente por ele. Ele falava exatamente aquilo que eu queria ouvir, que eu precisava ouvir, que eu era bonita, que eu era desejada, que ele gostava de mim. E foi assim que ele foi me seduzindo até o ponto dele pedir o que a gente chama hoje de nudes. Mas naquela época não tinha esse nome. E eu completamente iludida e dominada, enfeitiçada mesmo, mandei. Depois ele pediu para eu tirar a roupa para ele na webcam. Eu tirei. Depois ele pediu para fazer poses sensuais, sem roupa. E eu fiz. E assim ele foi evoluindo nos pedidos. E ele fazia as coisas de um jeito tão bem feito que fazia eu sentir como se aquilo fosse uma honra. Como se eu fosse privilegiada. Até o dia que eu me recusei a fazer, ele me disse que se eu não continuasse a fazer, ele mandaria as minhas fotos e prints, eu nem sabia o que era print na época, para todo mundo da minha cidade. E foi exatamente o que ele fez. Eu sei que os meus pais souberam, mas eles foram gentis a ponto de não me contarem isso. Essa é uma das marcas mais severas dos abusos que eu carrego comigo, e eu nunca consegui superar de fato a culpa por ter me enfiado numa encrenca desse tamanho, por ter humilhado os meus pais desse jeito. Ai, foi horrível. A autoestima e a carência colossal me levaram a me expor de um jeito completamente burro, imbecil e irresponsável, e a querer literalmente me matar a ponto de planejar fazer isso inúmeras vezes. Só não fiz isso porque pouco tempo depois eu fui embora para Curitiba para estudar, mas se eu tivesse continuado aqui, na minha cidade, eu tenho certeza que eu não teria aguentado a pressão e eu não estaria aqui hoje contando isso para vocês. Aos 18 anos eu estava numa depressão terrível, mas aparentemente ninguém percebia. Às olhos da minha família, eu era só uma filha ingrata, rebelde, a ovelha negra da família desde sempre. No começo de 2008, minha família e eu estávamos na casa de praia de uns tios, lá em Florianópolis, e foi uma tia minha que notou que eu não estava bem. Eu estava na praia e eu não queria sair de dentro de casa, eu não queria colocar roupa curta, eu não queria, nem biquíni eu tinha, eu não queria que as pessoas me vissem, eu estava completamente perturbada. Ela falou com os meus pais e indicou a psicóloga da minha prima pra mim, lá em Curitiba. Eu fui meio a contragosto, mas fui. Eu não achava que psicólogo era coisa pra gente louca, mas eu achava que psicólogo era coisa pra gente fraca. E eu não precisava daquilo. Afinal de contas, eu passei a minha vida inteira aguentando tudo sozinha. Então, não era agora que eu ia precisar de alguém pra me ajudar, né? Lê do engano. A segunda aí da psicóloga, eu praticamente vomitei tudo no colo da psicóloga. E eu me lembro perfeitamente dela disfarçando, secando uma lágrima por trás do óculos de grau. Porque o que mais chocou ela nem foi o meu relato, mas a forma mecânica como eu contei. Eu tinha tantos bloqueios, tantas defesas, que eu falei os abusos que eu sofri incisivamente dos 5 aos 13 anos, como se eu estivesse dando uma receita de bolo. E depois disso, na minha primeira ida para minha casa de origem, no interior do Paraná, né, do outro lado do estado, numa conversa onde minha mãe contava como o homem que abusou de mim, dos meus irmãos, assediou ela, eu perguntei para ela, mas mãe, por que você nunca fez nada? E ela falou, porque nunca aconteceu nada. Nesse momento eu virei pro outro lado e pensei alto, com você não, né? E ela escutou. Aí ela começou a me pressionar, até que eu falei tudo. Eu nunca vou esquecer a cara de desolada dela falar de baixo de meu nariz todo esse tempo, eu nunca notei. E foi assim, graças ao pensamento em voz alta, que tudo veio à tona. A minha mãe, por circunstâncias que eu não posso explicar aqui, teve que aguentar calada esse segredo por 1 mês, até contar pro meu pai. Quando contou pro meu pai quis ir atrás dele, matar ele na hora, como era de se esperar, né, obviamente. Mas foi graças à minha mãe que ele não fez isso, e ainda bem. Porque além de tudo, se ele tivesse feito isso, a gente ainda teria um pai condenado por homicídio e longe da gente, bem no momento que a gente mais precisava do apoio dele, né? Em que toda aquela bomba tinha explodido. Foi aí que meu pai desconfiou que ele pudesse ter feito também com os meus irmãos, né?
Minha mãe perguntou pra minha irmã e ela, obviamente, negou. Eu sabia que ela ia negar. Então eu bolei um plano pra extrair a verdade dela. Em maio, lá em Florianópolis, na véspera de um casamento, eu chamei ela, sentei e contei tudo. Tudo que tinha acontecido comigo. E bingo, como eu imaginei que aconteceria, ela confirmou que aconteceu com ela também. E pelo mesmo período que eu. Felizmente, se é que dá pra falar isso, os abusos dela foram muito mais a menos do que os meus e os do meu irmão. Ela ficava com medo e reagia, batia, xingava. Diferente de mim, que quando ficava com medo travava. Praticamente virava uma boneca inflável na mão dele. E isso foi determinante para como os abusos evoluíram. Até o fim do ano, a cidade inteira estava sabendo. Minha mãe teve que encarar o constrangimento de sair com os meus irmãos e sair na rua as caras de piedade de alguns e as caras de julgamento de outros. Sim, porque as pessoas julgam sem saber nada. Mas é como ela falava, eu podia ficar escondida em casa, mas ia mudar alguma coisa? Não ia. A minha mãe ficou um tempão tentando tirar alguma coisa do meu irmão, que tinha 3 anos a menos que eu. E foram meses até que ele admitiu que ele tinha sido abusado também. E para piorar, o meu irmão lembrava de toda a dor dos estupros, das 3 vezes em que ele quase matou ele estrangulado enquanto estuprava ele, nas ameaças de tudo. Ele estuprou tanto meu irmão e um dia o meu irmão, já adolescente, fez cocô na cama. Ele não tinha mais controle do esfíncter anal. Meu irmão ficou extremamente transtornado de ódio quando soube que ele tinha abusado das 2 irmãs. Porque na mente dele, da mesma forma que acontecia comigo, ele achava que ao permitir os abusos, estava protegendo as 2 irmãs. Só que os abusos, no caso dele, duraram um pouco menos, foi de 5 aos 10. Mas tinha ameaça explícita mesmo, do tipo, vou matar teus pais, vou botar fogo na sua casa. E com 10 anos ele começou a conseguir resistir porque teve famoso estirão. O desgraçado usava o amor que um tinha pelo outro para manter todo mundo em silêncio e fazendo com que nenhum desconfiasse do outro. Ele dizia pro meu irmão que se ele não deixasse, ele faria comigo com a minha irmã mais nova. E dizia para mim que se eu não deixasse, ele faria com os meus 2 irmãos. Mais uma vez, percebam a sagacidade, o planejamento e a manipulação dele. Se isso não é um psicopata, eu não sei o que é. Ele nunca foi punido legalmente, mas pelo menos socialmente ele foi, pelo menos por um tempo. Ele continua morando aqui, no mesmo município, no mesmo lugar, frequentando os mesmos lugares e agindo como se nada estivesse acontecendo. Mas ele foi execrado pela comunidade local. Até a carta anônima falando sobre o pedófilo da cidade rolou na época. Todo mundo ficou sabendo o que ele tinha feito com um trio de irmãos. Mas o tempo passa e as pessoas esquecem fácil. E esse é um dos porquês de eu fazer o que eu faço hoje em dia. É a minha missão de vida não permitir que esqueçam quem ele é, o que ele fez, do que ele é capaz de fazer. É apenas uma questão de oportunidade. Esse tipo de gente não para nunca. No máximo, eles mudam de estratégia ou mudam pra internet. Pornografia infantil no talo, né? É claro que até hoje tem quem acredite nas lágrimas de crocodilo dele, porque, sério, ele chora. Ele comove. E eu nem me surpreendo. Ele tem muito de psicopata. E psicopatas dão nó em pingo d'água. Quando eu vou explicar para as pessoas como ele é, eu costumo dizer que se ele quiser te convencer que ele é Jesus Cristo, ele te convence. Então, obviamente, até hoje há quem acredite que foi a minha mãe que convenceu os 3 filhos e nós éramos abusados por ele apenas por vingança, porque a minha mãe queria algo com ele e ele não quis, quando era exatamente o contrário. E é claro que a família dele acredita nessa história. É muito mais fácil acreditar num complô bizarro de novela mexicana do que acreditar que você tem um filho, um tio, um irmão, um pedófilo, canalha, psicopata, sádico, perverso, capaz de estuprar 3 irmãos ao mesmo tempo, sem que ninguém soubesse. 3 irmãos e muito mais, na verdade. Quanto a mim, lá em Curitiba, os reflexos continuaram depois que eu fui pra lá, né? Relacionamentos abusivos, 2. O primeiro, que durou quase 4 anos. 2 episódios bem chatos. Teve uma ocasião em que eu tava escovando os dentes e que de repente do nada me veio um gatilho. O movimento da escova de dente me fez evocar a memória de um abuso em que ele me obrigava a fazer sexo oral nele de forma muito incisiva e violenta. Eu desconfio que tinha uns 7 anos na época, considerando como a lembrança que eu tenho de como era grande o pênis dele na minha frente. Era monstruoso. E é estranho porque eu não tenho propriamente uma lembrança visual, mas eu tenho uma lembrança da proporção com relação a mim, de como era assustador. Enfim,
Eu tive uma crise de choro, liguei pra minha mãe 7 horas da manhã, tremendo, chorando, e não tinha o que fazer. Eu simplesmente fiquei em casa chorando a manhã inteira na cama. E eu sei disso porque horas depois, quando eu consegui levantar, eu levei um puta de um susto quando eu olhei no espelho, porque eu tava desfigurada de tanto chorar. Eu sofri muito mais abuso do que eu relatei aqui. Tem coisas que eu mesmo não lembro, tem evidências de abuso mais severos como estupro anal, que eu tive através de sonhos e atos falhos escritos. Porque por anos eu tive o número do celular dele e eu mandava mensagem de SMS pra ele a cada aniversário dele, falando pra ele que ele deveria se matar igual meu irmão fez. E eu descrevia furiosamente, sem nem ver o que eu tava escrevendo, as coisas que ele fazia. E depois, quando eu enviava e eu ia ler, tinha umas coisas lá das quais eu não lembrava, porque eu não sabia de onde tinham saído, mas eu digitei. Era quase como uma psicografia, sabe? Direto das profundezas da minha mente quebrada, vinham coisas que eu conscientemente não sabia. Tem muita coisa escondida de mim, e tem coisas que eu acho que nunca viram à tona. Coisas que faria com que eu sucumbisse de culpa, de vergonha e de nojo de mim, sabe? Principalmente, provavelmente relacionadas a momentos em que eu gostei dos abusos. Mas se eu não tivesse recalcado todas essas memórias, eu acho que eu nem estaria aqui. Eu fiquei com um monte de sequelas emocionais e comportamentais contra as quais eu luto até hoje. A principal delas, o famoso dedo podre. Típico de quem teve experiências precoces muito abusivas. Quanto a isso, felizmente, depois de 2 relacionamentos desgraçados, onde eu fui humilhada e atacada de todas as formas que vocês podem imaginar, desse mal eu me livrei. Mas isso às custas de muito enfiar o dedo na ferida, de muita terapia, até limpar tudo e entender que eu merecia mais. Até ter conseguido ter o mínimo de autoestima para sair desse tipo de relacionamento. Outra sequela que me afeta diariamente, contra a qual eu luto o tempo inteiro, é a ansiedade e a procrastinação. A ansiedade que me faz querer comer as paredes e a procrastinação que é como se fosse um peso nas minhas costas e que eu tenho que levantar todos os dias com ele. Eu passei quase a minha vida inteira me sentindo preguiçosa, sem valor, pouco ou nada merecedora de nada de bom, simplesmente porque eu não tinha energia o suficiente para realizar o que eu queria. Isso também vem melhorando, mas ainda assim o diabinho da autossabotagem e da procrastinação estão sempre ali no meu ouvido. O que eu faço hoje em dia é tentar não dar ouvido e seguir fazendo as minhas coisas, mas nunca é fácil. Tem dias que eu consigo mais, tem dias que eu consigo menos, mas é horrível. Posso dizer também que uma sequela dos abusos que eu descobri foi a total falta de fé em qualquer entidade divina. Tudo começou com centenas de pedidos de Deus faz parar, Deus faz parar, Deus faz parar, Deus faz parar, a partir dos 5 anos de idade, que obviamente nunca foram ouvidos, e que culminaram em questionamentos e dúvidas, em cima de dúvidas, em cima de dúvidas, que na medida em que eu cresci só tomaram uma proporção ainda maior, até o ponto em que eu deixei de questionar e depois de muito estudar e investigar, eu comecei a assumir que não era possível que existisse qualquer entidade divina e consciente e onisciente, onipotente, benevolente que permitisse que tanta desgraça acontecesse no mundo. E veja bem, eu sei que para quem é religioso, isso é uma questão muito bem resolvida e não há conflito algum, né? E eu já estudei exaustivamente sobre teologia, sobre interpretação bíblica e tudo mais. Acontece que não há explicação nenhuma nesse mundo que seja suficiente para me convencer, baseada em pura e simples lógica, observação e economia de energia. Eu assumo que não é possível que exista esse Deus, nenhum tipo de Deus. E para mim, isso não é exatamente um problema, sabe? Eu convivo bem com o meu agnosticismo. Mas se eu pudesse escolher, eu acreditaria em Deus, porque isso teria me poupado muitos problemas a vida inteira dentro da minha família. Por destoar completamente da fé dos outros. E tudo que se destaca para bem ou para mal leva a pedrada, né? E você deve estar pensando, tá, mas você nunca tentou como eu tentei. Simplesmente eu costumo falar que eu vim com uma pecinha chamada fé faltando. Eu imagino que seja muito confortável, muito melhor ter a que se apegar nos momentos de dificuldade. E eu verdadeiramente invejo isso. Mas eu nunca tive isso. Sempre fui eu por mim mesma e mais ninguém. Desde os 5 anos. E o duro é que as pessoas consideram a minha descrença ofensiva para elas. Então é difícil até de falar sobre isso. Mas voltando a falar um pouco do meu irmão agora. Meu irmão nunca conseguiu tratar os traumas dele. E por isso se tornou muito ansiosa, compulsiva. Comia demais, bebia demais, corria demais, mentia demais, gastava demais, brigava demais, tudo demais, sabe? Muito, muito, muito efusiva, assim.
Até que um dia, por causa de uma besteira, que foi só a gota d'água que faltava pro caldo entornar, no momento em que ele sentiu muita vergonha por causa das mentiras que estava contando, ele não viu saída e achou que morrer era a única opção ali. E tomou veneno, especificamente um herbicida dessecante de soja, cujo princípio ativo se chama paraquat e recentemente proibido no Brasil justamente por ser largamente utilizado para cometer suicídio. Isso aconteceu no dia 7 de março de 2012 e ele morreu 4 dias depois, 15 para meia-noite, basicamente derretido por dentro, porque é isso que esse veneno faz. Por muitos anos, mais de uma década após cessarem os abusos, eu fui completamente obcecada pelo homem que abusou de mim e dos meus 2 irmãos. E não era pra menos, né? Eu sonhava todas as semanas que eu tava matando ele de um jeito diferente. Eu me lamentava do ódio que eu sentia por ele e do desejo de destruição que eu tinha sobre ele a qualquer custo. E era muito, mas muito cansativo sentir aquilo o tempo inteiro. Eu era amarga, infeliz, eu vivia literalmente na força do ódio. E de fato, por muito tempo foi isso que me manteve viva. Mas mais morta do que viva, pra falar a verdade. A minha mãe sempre me dizia que eu tinha que parar de me esforçar pra odiar ele, que eu tinha que deixar ele pra lá e não me importar com ele. E é claro que eu odiava quando ela falava isso, eu ficava furiosa. Pra piorar, a minha relação com a minha mãe nunca foi das mais fáceis. E como eu sempre tive um viés negativo com relação a tudo que vinha dela, qualquer palavra que saísse da boca dela, eu entendia como crítica. Demorou muitos anos pra eu entender que ela sempre esteve certa. Não tinha a ver com poupar o meu abusador de qualquer coisa. Tinha a ver com aquele ódio todo que eu alimentava, como se fosse a coisa mais importante do mundo, estar lentamente me consumindo, me deteriorando. E eu só me dei conta disso no dia que eu percebi o ódio. Todo aquele ódio que eu projetava nele sequer fazia cócegas nele, não chegava nele. Nada que eu sentia por ele atingia ele, mas me atingia totalmente todas as vezes. Eu odiava ele, mas era a mim mesma que eu prejudicava. Era a mim que eu feria. Era a mim que eu envenenava, assim como aconteceu com meu irmão. O dia que eu entendi isso, e não faz assim muitos anos, foi ali por volta dos 26 anos, eu tenho 31 agora. E foi aí que eu comecei a me libertar daquela prisão mental em que eu vivia, que eu comecei a conseguir deixar de ser aquela pessoa amarga e que tinha pensamentos mórbidos o tempo todo. Hoje em dia eu sinto por ele exatamente o que ele merece, desprezo. Eu espero muito tá viva pra ver a cara dele. Pra falar bem a verdade, eu não acredito em lei do retorno, não. Mas eu torço pra estar errada. Torço muito pra estar errada. Espero assistir de camarote o pagamento dele por ter destruído a minha família em todos os níveis possíveis, culminando na morte do meu irmão. Mas eu que não vou mexer um dedo pra isso acontecer, sabe? Eu tenho tanto asco dele, tanto nojo dele, que eu não vou me dar trabalho de sujar as minhas mãos, gastar o meu réu primário, como dizem, pra fazer ele pagar pelo que ele fez. E que não foi pouca. E eu espero um dia confrontar ele. Vai ser a coroação da minha libertação com relação a ele. Aí você pode estar se perguntando, mas você perdoou ele? E a resposta é não, absolutamente não, nunca. Pelo menos não nos moldes desse papo hipócrita de perdão como sendo sinônimo de bem, você destruiu a minha vida e a vida da minha família, mas eu não tenho raiva de você, seja feliz. Porcaria nenhuma, isso não existe. Isso é papo de gente falsa, good vibes, que quer se achar uma coisa que não é. A coisa que eu mais odeio na vida é gente falando pra vítima o que ela tem que fazer, que ela tem que perdoar o abusador, que ela tem que odiar até mesmo o abusador. Você querer impor sobre uma vítima o que ela tem que sentir é violento. Você não tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de fazer isso, de falar como uma vítima deve agir ou se sentir. Quanto a mim, eu quero mais é que ele colha cada lágrima derramada por causa dele. E eu tenho certeza que o dia que ele morrer, eu vou me sentir leve e aliviada, sem o constante risco de encontrar com ele pelo comércio e ter que desviar dele, porque ele, do alto da absolutamente falta de noção e escrúpulo dele, se puder, nos obriga a cumprimentar ele. Tudo meticulosamente calculado para que as pessoas pensem que está tudo bem. O que existe de fato para mim é lidar com a dor, com o ódio, canalizar toda a revolta para alguma coisa mais útil do que apenas sofrer calado. Mas sem a menor dúvida, se eu pudesse voltar no tempo e matar ele antes que ele estuprasse qualquer pessoa, eu faria, sem o menor remorso. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por histórias de viagem no tempo. E também por isso que eu faço o que eu faço hoje em dia. Costumo dizer que o ativismo é terapêutico e eu simplesmente não me imagino não fazendo o que eu faço hoje. Lutar contra isso é parte de mim. Pra mim é tão vital quanto comer para sobreviver. É isso, pessoal. Tinha muito mais coisa pra falar, mas esse é o vídeo recorde
Eu espero que tenha sido proveitoso de alguma forma pra vocês. É a primeira vez que eu falo sobre algumas questões que eu trouxe aqui. Dá um pouco de medo, de julgamento ainda, sabe? Mas eu sei que é necessário porque eu sei que vai ter muita gente que vai se identificar com o que eu falei e que também se sente presa e se sente uma aberração. Enfim, eu quero ajudar de alguma forma. E se eu ofendi alguém com esse vídeo, de alguma forma, já peço desculpas, não foi a minha intenção. É isso, gente. Obrigada mais uma vez e tchau.